Luiz Henrique, O Mundo na Sociedade. Você recebeu uma documentação da Sociedade Esportiva Friburguense para fazer um trabalho de pesquisa. Você, como historiador, quando você teve acesso a essa documentação, você já sabia que em Friburgo havia no passado simpatizantes do nazismo? Não, absolutamente não. Eu, quando aceitei essa tarefa, vamos dizer assim, de produzir esse livro, eu estava interessado mesmo em fazer um resgate da história do clube que eu conhecia, né? A gente ali do Paysandu, a gente praticamente foi criado na SEF, na Sociedade Esportiva Friburguense. Então, naquele primeiro momento, eu imaginei que eu ia me defrontar mesmo com essas informações, né? Com as coisas do dia a dia do Bem clube e tal. ingênuos, né? Isso, os bailes, aquelas coisas todas. Imaginava isso. Nunca passou pela minha cabeça que eu ia encontrar um material pesado, vamos dizer assim, né? Que a gente acabou encontrando, que é uma espécie de associação direta do clube em determinado momento da sua história com o nazismo, mas existiu. Eu imagino a sua surpresa, né, diante dessa documentação. Quem vai fazer, contar uma história de um clube, né, esportivo e, de repente, se depara com esse registro, essa documentação, que é o que a gente chama de ovo da serpente, né? Aí, realmente, imagina a sua surpresa. Então, a gente vai começar a falar obedecendo, inclusive, a cronologia do seu livro, O Mundo na Sociedade, né, que você deu o nome a esse título. No caso, a gente sabe, né, que os alemães se estabeleceram aqui, tivemos primeiros pioneiros, colonos, em 1824, mas a gente vai tratar especificamente desses empresários alemães que começam a investir, né, em indústrias têxteis a partir de 1911. E no seu livro, em 1916, a gente vê que já houve um movimento de criar um clube social dos alemães, né, que, na verdade, ele acaba sendo abortado em função da Primeira Guerra Mundial. Então, a gente já vê aí um problema político envolvendo essa Primeira Guerra, né? Sim, eles, com esses grandes investimentos que aconteceram aqui a partir de 1911, e aí a gente vai observar já chegando aqui na cidade a Ipu, né, a fábrica de Filó, a fábrica de rendas Arp. Então, nesse primeiro momento, eles precisavam de mão de obra mais especializada e tal, e buscaram na Alemanha, que atravessava um momento difícil, né, naquele momento, essa mão de obra, né, oficiais, esse pessoal, e muitos vieram com suas famílias, né, e migraram para o Brasil com tudo, quer dizer, então, muito dessa primeira reunião, essas primeiras reuniões que vão acontecer, elas vão reunir operários alemães que vêm com suas famílias para cá e visando aí o bem-estar, a formação de seus filhos, sem perder a cultura alemã, vão propor a criação de uma associação que envolvesse ali esses diferentes aspectos da cultura alemã. O culto, né, a formação escolar, propriamente dita, e também uma forma associativa, desportiva, e tal, que os alemães, né, são afeitos a esse tipo de coisa. Mas nesse primeiro momento, então, logo depois a Alemanha, os alemães recém-chegados aqui, veem o seu país, né, mergulhar numa guerra que foi já terrível, a Primeira Guerra Mundial, terrível para os alemães e para a Alemanha, né? Deixou um saldo extremamente ruim para aquele país. E aí eles ficam mais, né, aliviados, vamos dizer assim, de não estar no cenário da guerra, de estarem aqui em Nova Friburgo. E aí, logo depois, em 1921, depois da guerra, aí eles conseguem levar em frente esse processo de formação dessa associação.
Tá certo. Então, a gente teve uma organização ainda que incipiente, em 16, né, interrompida pela Primeira Guerra, e provavelmente, a partir desse problema econômico, né, resultante dessa Primeira Guerra, tenham vindo mais alemães ainda para Friburgo, né, porque Friburgo crescia, inclusive, com as indústrias alemãs. E aí, só para as pessoas entenderem, nessa época, os italianos tinham suas associações também, eu me recordo pelo menos duas, os portugueses tinham o Grêmio Português, e os árabes também criam, inclusive, até um time de futebol criam também uma associação, era muito comum naquela época. Então, os alemães também vão criar a sua associação. E no seu livro, você coloca que em junho de 1921, eles se reúnem na confeitaria Balga, uma confeitaria muito conhecida em Friburgo na época, e resolvem oficializar essa nova sociedade, que eles chamam de Sociedade Alemã de Escola e Culto, certo? Exato. E aí, como você já colocou antes, tinha uma função, segundo o seu livro, religiosa, educacional, assistencial, cultural para manter as tradições, né? E também recreativa e esportiva, certo? No caso, eles não tinham uma sede, aí, segundo o seu livro, funcionava na antiga igreja luterana, na Praça Paissandu. No Paissandu, exatamente. Né? Ali funcionava uma escola e um sistema recreativo. Então, ali foi o início mesmo dessa sociedade, desse espaço de sociabilidade alemã em Friburgo, né? Exatamente. Então, eu imagino que... Quer dizer, eu imagino só não. Eu cheguei a ter contato com as pessoas remanescentes desse período, incrível. Esse livro já tem 2 décadas, né? Então, eu cheguei a pegar alguns desses alemães, né, egressos da Alemanha, que chegaram aqui muito jovens ainda, crianças mesmos, trazidos pelos seus pais, e que lembravam de muita coisa. Foi muito importante o relato de vários desses descendentes, desses jovens da época alemã, né? E eles colocam claramente, eles participaram dessa reunião, alguns deles na confeitaria Balga, descreveram, falaram do navio que trouxe essa leva de alemães para cá, navio Brabância, né? E falaram principalmente do início das atividades ali no Paissandu, né? Atividades recreativas e tal, e que o objetivo era exatamente não perder a cultura alemã. Em algum momento ficou claro que a questão culto, quando a gente fala escola e culto, não era o culto religioso simplesmente. Eles têm uma visão maior dessa história do culto. É o culto aos valores teutônicos, né, como eles colocam, os valores alemães, né? É um culto, seria essa cultura alemã, seria isso. Certo. E aí vai havendo a necessidade de ampliação desse espaço, né? E aí você coloca que foi construída uma sede que a gente chama de Caminho do Reservatório. Só para as pessoas se situarem, fica no início do bairro Ipu, onde hoje, mais ou menos, a igreja... ali perto do São Bento, a igreja de São né? Bento, por ali. Ali tinha um prédio, nós temos até imagens que a gente vai mostrar desse prédio. Ali começou a funcionar, no início, seria assim a primeira sede mesmo da Sociedade Alemã de Escola e Culto, né? Exato, exato. A gente tem até conseguiu algumas imagens das crianças, né, alemãs, lourinhas ali participando provavelmente de um evento ou esportivo, ou educacional, alguma coisa do tipo. Ali foi também um marco importante nessa organização, no início dessa organização dos alemães aqui. Como eu disse, o objetivo deles era não perder o foco da cultura alemã, eles não queriam perder isso. Então ali eles mantinham a língua alemã, né? E não como aquelas primeiras levas, né, que vieram no século XIX para cá e que perderam completamente, foram acaipirados, como diz o nosso amigo professor Jorge Miguel Maier, né? Se tornaram caipiras aqui. O pessoal lá de Lumiar, desses cantos, acabaram sendo absorvidos pela cultura local, influência portuguesa, forte, africana, né? Essa miscelânea cultural que tinha aqui, acabaram perdendo, se aculturando aqui. Isso é importante, porque nessa segunda leva já do século XX, eles fazem questão de preservar os seus valores
teutônicos, né? É interessante até que você coloca uns passeios que eles faziam, aí você citou Bom Jardim, Carmo e Cantagalo. E eu me lembrei que foram os locais onde vários colonos alemães, né, saindo do núcleo colonial, foram em busca de terras melhores, né, quer dizer, eles buscando, né, de repente, colonos antigos, né, alemães que residiam. Nós temos a família Hertal, Sauerbraun, que foi para Cantagalo, né? Exato. Agora, no caso, quer dizer, então nós estamos aí nessa sede, a primeira sede própria mesmo, que antes eles usavam a igreja luterana, que foi no caminho do reservatório. Então, nós estamos em 1924. E cada vez mais a gente vê um crescimento desses associados. Inclusive, para destacar também, sempre com o apoio, né, das indústrias, né, Luiz Henrique? Com certeza. A compra desse terreno, onde hoje a Sociedade Esportiva Friburguense foi feita com o auxílio da Renda Zarp. A Renda Zarp e da Filó, né? E da Filó, né? A Filó, em alguns momentos, foi fundamental para esses alemães, esses nomes alemães muito conhecidos, né? Maximilian Falck e Júlio Zarp. Eles foram o esteio financeiro do clube, né, que existe até hoje, né? Assim, a aquisição do terreno, em alguns momentos, hipotecas, né? O clube chegou a ter hipotecado a sua sede, e foram esses alemães que saldaram esses débitos e tal, e fizeram a coisa funcionar novamente. E nós tivemos aí também o episódio na Primeira Guerra Mundial de navios que foram apresados e muitos marinheiros, né, da Marinha Mercante Alemã foram trazidos para o sanatório naval. De Friburgo. Aí, em Friburgo. A gente já tem mais uma leva de alemães aí, do qual vai sair o Richard Rins, né, o grande executivo da Renda Zarp, né? Exatamente. A história dele é interessante, né? O Garlip também, do hotel. O Garlip, eles foram presos, o navio foi preso e eles foram conduzidos para Nova Friburgo, para o sanatório naval. E ficaram aqui, mas aqui, segundo também relatos desses antigos alemães, a prisão foi meio light, né? Eles ficaram presos, mas podiam dar umas passeios. Podiam trabalhar, né? Tinham passaporte para trabalhar. Tinham passaporte para trabalhar. E durante o período aí da guerra, eles travaram amizade, né? Perceberam, por exemplo, que aqui tinha condições, né, para abrigar grandes investimentos alemães. Aqui já tinha uma espécie de passado alemão, né? Já tinha a igreja luterana, já tinha o culto alemão aqui presente, tinha os descendentes de alemães, parecia um pedacinho da Alemanha isso aqui. Então eles vão se entusiasmar e eram empreendedores. Essas pessoas que você se referiu agora, o velho Richard Rins, né? O cara que tinha uma visão de empreendedorismo, uma coisa absurda para a época, né? Já tinha contato com todas aquelas estruturas urbano-industriais da Europa, né? E foi importante a presença dele nesse momento. Posteriormente ele vem para cá e traz a sua vida para cá, né? Toda a família. Você falou eu já ouvi relatos, assim, testemunhos, que, por exemplo, existia o time de futebol de Friburgo que ia até o sanatório naval jogar com o time de futebol dos alemães, que ficaram lá detidos. Quer dizer, então não era uma coisa assim, então não havia um rigor, né? O time daqui não perdeu de 7-1, mas existe esse relato. Pois é. E também eu já ouvi relatos que a população de Friburgo, final de semana, um dos passeios era ir até o sanatório naval e ficar observando os alemães no campo de internação. Era um passeio da época. Exato. Muitos namoros saíram dali. Saíram. Né? E aí muitos acabaram fixando residência. Quer dizer, então a gente cada vez mais está ampliando esse clube, né, de associados alemães em Friburgo. Exato. E aí começa... finalmente a gente chega à sede que hoje é da Sociedade Esportiva e a gente tem o lançamento da Pedra Fundamental em 1935.
E aí, no seu livro, a gente já começa a perceber um discurso nazista por ocasião do lançamento dessa pedra fundamental, né? E aí eu queria que você comentasse sobre isso. Isso assim, o mundo passa por conjunturas, né? Existe uma estrutura global, capitalista e tal, mas conjunturas diferentes. Em alguns momentos, alguns projetos políticos, ideológicos estão mais em voga, né? Em outros momentos, outros projetos estão em voga. Nesse momento, na década de 30, né? Você vai ver o Hitler numa evidência impressionante no mundo inteiro, o Hitler, o Mussolini, né? O Hitler, ele levantou a Alemanha, de certa forma, ele consegue unir o povo em torno do projeto dele, e nesse momento era um projeto. Apesar de já ter o livro dele publicado e tal, estava tudo na teoria. Eu costumo dizer que nesse momento a gente está ainda no ovo da serpente, né? Nesse momento que o Hitler está fazendo sucesso até aqui em Friburgo, né? Com essa presença mundial, né? Tinha simpatizantes dentro do governo do Getúlio Vargas, não eram poucos, eram muitos, né? No livro a gente até fala do episódio da Olga Benário, que vai ser mandada lá para o campo de concentração nazista, mas ele está só ensaiando o salto que ele daria depois. Então é absolutamente natural que nesse momento, num evento que reunia essa quantidade de alemães todas, e de italianos, né, friburguenses, o diretor do sanatório naval e etc., todo mundo ali lançar a pedra fundamental de um clube alemão que se fizesse uma referência ao Hitler. E essa referência foi clara, manifestamente clara, em defesa do projeto de Hitler, do nazismo, já naquele momento. Você, no seu livro, né, você transcreve aqui, inclusive, o artigo do Friburguense, né, falando sobre o lançamento da pedra fundamental, e no Friburguense fala que no pavilhão brasileiro tremulava em alto mastro, ladeado pelas bandeiras alemã e, entre aspas, de Hitler, né? Não falou nem do fascismo. Suástica, né? Seria a suástica, palavras, né? A bandeira nazista foi hasteada ali, mas é o que eu estou dizendo, a guerra ainda não tinha acontecido. Sim. Hitler não tinha mostrado... A guerra em 39, né? Não tinha mostrado totalmente as suas guerras. A gente está no período do ovo da serpente. Agora, você falou do ovo da serpente. Então, Friburgo tinha uma significativa presença de italianos, e a gente sabe também que os italianos tinham simpatizantes do fascismo. Sim. Né? E também Friburgo tinha uma base forte do Partido Integralista, né? Pelo Júlio Caboclo. A gente vê os discursos dele no jornal friburguense. Então, nesse caso, os alemães estavam bem à vontade ali, porque eles tinham o grupo fascista, né? No caso dos imigrantes italianos, e tinha uma base integralista muito forte aqui em Friburgo. Quer dizer, estavam todos muito à vontade com relação ao nazismo, né? Esses movimentos emergiram no mundo em contraponto ao socialismo que vai, né, a Revolução Soviética, em 1917. Esses movimentos vão surgir no contraponto, quer dizer, a extrema-direita se organiza mundo afora para propor um outro modelo de sociedade, um outro sistema, né, e naturalmente apoiado pelos grandes grupos capitalistas, em alguns momentos, e isso é que surgiu como contraponto ao socialismo, ao marxismo, leninismo e depois ao stalinismo, né, no mundo. Então, também é natural, vamos dizer assim, naquele momento, naquela conjuntura, que você tivesse, e no governo de Getúlio, que era um governo que, né, os historiadores colocam isso claramente, que dialogava, vamos dizer assim, com os dois lados, tanto com a ação integralista quanto com o Partido Comunista do Brasil, é natural que você tivesse campo fértil para esses movimentos mostrarem a cara. Né? Em Friburgo mostraram a cara mesmo, quer dizer, tanto os italianos, no meio dos italianos, você tinha vários simpatizantes
do fascismo que deixavam claro essa cara, né? E os alemães também começam a mostrar sua cara pró-nazismo, e a ação integralista também, que de certa forma era a versão tupiniquim, né, disso tudo. Ficou muito claro isso aqui em Friburgo. E aí a gente vê mais um momento assim da questão do nazismo, né, na comemoração do 46º aniversário de Hitler, né? Você coloca isso no seu livro. E aí o friburguense, mais uma vez, faz uma matéria em aberto de como foi a festa, cita nomes, né? E aí eu gostaria de entrar no discurso de Richard Hinz, nós já falamos dele. Ele foi um dos alemães que veio detido, né, para o sanatório naval e acabou sendo cooptado para trabalhar na Randesar, em função da sua capacidade técnica, né, a gente sabe disso. E aí, no discurso dele, eu estava lendo, eu destaquei alguns pontos ali, ele é convidado a discursar sobre o aniversariante, que é Hitler. E ali ele fala que Hitler conduziu o povo alemão para uma vida melhor, dando bem-estar a milhões de almas, implantando uma inabalável confiança no futuro. O povo alemão deve muito a ele por ter dado trabalho a milhões de compatriotas, trouxe conforto, desenvolvimento, esperança, enfim. Aí eu gostaria, Luiz Henrique, que você comentasse, porque você já falou do ovo da serpente. Quando a gente fala da questão do nazismo, a gente tem que explicar para as pessoas que estão assistindo a gente que a gente não está falando... Alô? Então, Luiz Fernando, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo a gente que a gente não está falando de grupos, né? A gente está falando de nazistas, fascistas, mas naquela época, como você já citou, né, a questão do ovo da serpente, são pessoas que defendiam um grande estadista, uma pessoa que trouxe um grande desenvolvimento à Alemanha, acabou com o desemprego, fez as estradas. A gente não está falando de pessoas que estão defendendo campos de extermínio, nada disso, né? Eu queria que você explicasse bem isso, para que não ficasse uma coisa assim antipática, né, com relação a essas pessoas que nessa época defendiam, né, essa ideologia do nacionalsocialismo. Fica claro que isso aí é um discurso de um alemão, um egresso da Alemanha, que vivia no Brasil, a visão que ele tinha, provavelmente das notícias que chegavam aqui, notícias de parentes, cartas de parentes, ou o noticiário, os jornais brasileiros nesse período, de certa forma, né, passavam essa imagem de que o Hitler foi um cara que conseguiu agregar de novo o povo alemão, elevar a autoestima do povo alemão e melhorar a economia do país. A gente sabe que os momentos de prosperidade, né? Agora, se a gente for fundo analisar a situação da Alemanha, o Hitler não era tudo isso que o Richard coloca nesse discurso do ponto de vista do administrador, né, do gerente, né? O Hitler sabia naquele momento que a Alemanha precisava se expandir, e ele tinha claramente essa visão da expansão territorial, né, para ocupar determinadas zonas estratégicas do planeta, né? O salto para o futuro alemão proposto por Hitler passava necessariamente pelo controle de determinadas fontes estratégicas de matéria-prima pelo mundo afora, né? Isso já estava claro no discurso dele, ou seja, a serpente estava sendo gestada mesmo, claramente aí. Mas, sem dúvida nenhuma, não dá para ter, nesse momento, a visão que a gente passou a ter do Hitler pós-guerra. Isso, né? é verdade. De jeito nenhum. Anacronismo, né? Seria uma coisa, né? Bom, e aí a gente tem esses discursos, né? Tanto no lançamento da pedra fundamental do que seria a sociedade esportiva, também no aniversário de Hitler. Bom,
Mas aí, de qualquer forma, a gente percebe uma dissidência, né? Parece que a proposta da sociedade alemã de culto, né? Ela começa a se desviar um pouquinho, partindo um pouquinho para a questão política partidária, que não era o objetivo. Exato. E aí houve uma dissidência, né? Sim. Aí foi feita uma dissidência, alguns saíram. Aí eu gostaria que você colocasse, falar sobre isso, criar o lar alemão, né? Isso. Os Janaína, dissidentes. você mesmo colocou anteriormente aqui na questão da proximidade que vários alemães passam a ter dos brasileiros, ou dos friburguenses, vamos dizer assim. E nesse período aí que vai haver já essa dissidência, tem que lembrar o seguinte, vários alemães, mulheres, homens, já tinham se associado a brasileiros. Tinha havido vários casamentos, o livro cita vários. Pela própria atividade social do clube, os bailes e tal, a gente já percebe, né, nas imagens dos esportes, vários esportes que os alemães trouxeram para o Brasil, que estão lá presentes no clube, inclusive Faustball, o bolão, né? Você já tem brasileiros praticando, vários descendentes de portugueses e tal. Então o clube já não é como ele foi imaginado lá na confeitaria Balga, só para preservar a cultura alemã. Aí não, esse princípio de preservação da cultura já tinha se esvaído há muito tempo. Aí já existia uma integração com Friburgo geral. Então, nesse momento, que o nazismo já começava a ser questionado no mundo, quando acontece essa cisão, existia um grupo já ligado aos brasileiros, que já tinha, opa, peraí, mas a gente não sabe para onde o Brasil vai nessa guerra, parece que vai para o lado do Hitler, mas pode não ir. Tinha um grupo já com o pé atrás e que dirigia a sociedade. Você tem, inclusive, judeus, né? Você tem o Jaime Segal, por exemplo, de origem judaica, você tem aí presente. Então, esse pessoal todo começa a questionar os rumos do clube, esse envolvimento, né, muito, muito próximo, muito visceral com a proposta nazista, e recua. E aí um grupo mais radical, vamos dizer assim, vai formar essa dissidência, vai sair do clube, né, vão continuar sócios, mas vão sair e formar um ambiente específico para discutir a política, para discutir o nazismo e manifestar a sua opção pelo nazismo. Que seria o lar alemão, que funcionava na Rua Augusto Pinelli, onde hoje a maternidade, né? Um prédio da maternidade, ambulatorial. Chegou a ser o prédio da LBA, né? Legião Brasileira de Assistência, e depois passou a ser maternidade, não sei se passou hoje eu acho que é ambulatorial da maternidade. Tem umas águias no alto, assim, não sei se ainda existe aquele prédio, que eu não moro em Friburgo, já estou muitos anos fora. Não, tem esse prédio até hoje. Ainda existe o prédio. Tinha umas águias no alto, assim, né? Esse prédio foi construído por eles? Pelo lar alemão? É possível. Ah, tá. Não tenho essa certeza, eu não tinha reparado nas águias. Mas tem as águias. Não, o prédio está, graças a Deus, está intacto. Era ali próximo onde tinha o Cinema Leal, ali, naquela rua ali da Augusto Pinelli. O prédio está um prédio rosa. É onde funciona, se não me engano, o ambulatório do Hospital Maternidade. Então esse pessoal passa a se reunir ali, e ali sim, a discussão ali era quente, ali era o nazismo mesmo, eram estratégias, era um partido político que estava reunido ali, né, que apoiava lá o nazismo claramente, abertamente. E eles vão perder esse prédio após a Segunda Guerra Mundial, né? Eles perdem desapropriado, né? Sim. Aí você citou uma coisa que eu queria confirmar com você. No momento em que a sociedade se muda para onde é a sede hoje da Sociedade Esportiva, na Avenida Galdino do Vale. No momento em que a Sociedade Escola Alemã em Culto se muda para onde é a avenida, ela já começa a abrir para brasileiros, né? Sim. Ela já não fica uma sociedade fechada apenas para alemães e descendentes, né? Porque você vê, a criança que chegou aqui com seus pais em 1915, 16, nesse período aí já está com 20 e tantos anos, né? Aí começa a se associar com brasileiros. Muitos e muitas alemães, né,
tem algumas que eu menciono no livro, vão casar com brasileiros. Eu falo aí de uma série de pessoas que acabam casando. Então, esse pessoal começa a frequentar o clube também, por conta desses casamentos, começa a ter filhos. Então, o clube vai se miscigenando, né? Ficando assim com uma outra cara, né? Um pouquinho cara de Brasil, um pouquinho cara de Brasil. Certo. E aí a gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí vieram as consequências desse grupo que apoiou o nazismo. Né? Eles perderam, o Lar Alemão perdeu essa propriedade que a gente falou da Rua Augusto Pinelli, né? E Sim. quase perdeu a sociedade esportiva. Quase. Né? Só não perdeu por conta do que você falou, né? Desses brasileiros, friburgueses associados. Né? O clube chegou a ser fechado. Os alemães do Lar Alemão, e alguns da sociedade também, chegaram a ser presos e foram para o presídio lá na Alameda São Boaventura, lá em Niterói, que era a capital do estado na época. E ficaram lá encarcerados, né? Governo de Getúlio, durante o conflito, acaba optando pelo apoio aos aliados, né? Abandona a Alemanha naquele momento, e por força de circunstâncias que todo mundo conhece, de benesses e tal, que o Brasil vai receber dos Estados Unidos, a usina de Volta Redonda, né? Várias coisas assim. Então, esses alemães são presos em Niterói, e o clube é fechado. O Lar Alemão imediatamente é desapropriado pelo governo, da mesma forma que a Casa de Itália, né, vai ser desapropriada, e muito depois chegou a funcionar uma delegacia aqui, onde hoje é o edifício Itália. Né? Ali funcionou uma delegacia de polícia há muito tempo, durante o período da desapropriação, eles perderam o patrimônio. Depois conseguiram, na justiça, o prefeito D'Angela Ginestra, conseguiram resgatar aquele imóvel e ali construíram o edifício Itália. Né? E os integralistas já tinham sido dissolvidos pelo Getúlio, foram perseguidos. Falei até do meu avô, que foi um dos... Seu avô era integralista? Era integralista, andou escondido no mato muito tempo. O avô de muita gente aqui de Friburgo deve ter andado escondido no mato por conta dessa perseguição que o Getúlio vai empreender depois, tanto aos integralistas quanto aos comunistas, né? E aos dois lados. E a sociedade fica fechada até que os sócios brasileiros fazem um grande movimento e vão lá e invadem o clube. Literalmente vão lá, arrebentam os cadeados e entram, falam, isso aqui é nosso e acabou, nós não vamos sair daqui. E praticamente não tem nenhum alemão ali naquele momento. E aí o governo chama para dialogar e tal, e eles mostram que aquilo ali, que o problema era o Lar Alemão, não era a sociedade. E aí começa um período longo de negociações e tal, e eles mudam completamente o estatuto do clube, ele deixa de ser uma sociedade alemã, era o Clube Teuto Brasileiro, passa a ser a Sociedade Esportiva Friburguense, com esse nome atual, e aí sim o governo permite que eles voltem a funcionar, mas no início monitorados, né, assim, acompanhados à distância pelo governo, do que eles iam fazer ali. Até que aos pouquinhos o clube retoma suas atividades, e muitos dos alemães, com medo, temendo uma série de coisas, não voltam mais. Muitos não voltam. Ele passa a ser, então, um clube brasileiro, né, com fortes tradições. Mas, é isso que eu queria que você falasse. O que restou dessa tradição alemã foi, você falou, Faustball, Punhoball, né, que chama? Punhoball, em português. E o bolão, que é parecido com boliche, né? Isso persistiu, né? É um jogo de pinos e bolas também. Está até hoje, ainda existe, ainda é praticado. O bolão é praticado tanto na CEF quanto no Country Club também. Você tem pistas lá de bolão. O Brasil tem vários jogadores na seleção brasileira de bolão, né? Que disputa aí o Mundial. Sempre que tem um Mundial, você tem vários friburguenses participando
E para esse quem que, evento. no caso assim, até para quem quiser conhecer um pouco mais, eu não vou entrar, né, porque a gente entra numa parte esportiva, na segunda parte do seu livro, Ah, você conta um pouquinho mais dessa segunda fase do clube, né, sim, que aí já é a Sociedade Esportiva Friburguense, e a você parte que conta, eu conheço, é, que eu vivi, vamos dizer pois assim, é, você fala dos campeonatos, Isso. foram grandes campeões, né, de Sim, de bolão, né, fala bolão, bolão, brasileiros, a sociedade ganhou várias vezes aí títulos brasileiros. Taça São Nicolau, né, que é disputada, acho que até hoje. É, o clube tem uma tradição fortíssima disso aí, está sempre revelando novos talentos nesse esporte aí, né? No Brasil é uma referência hoje, como outros, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem alguns, mas Friburgo é uma referência nesse esporte no Brasil por conta disso. o alemão tem muito essa coisa do esportismo, né? O montanhismo, né? É, É uma prática muito da cultura alemã, né? muito Agora, Luiz Henrique, forte. eu queria que você contasse um pouquinho, porque você chegou a entrar na intimidade de um desses nazistas da época, visitando a casa deles, de um deles, né, no Sim, caso. Aí eu sim. queria que você me contasse um pouquinho o que você viu, como é que foi a sua É, experiência. foi interessante porque eu fui levado, só não fui vendado, mas eu fui levado para um lugar, né? Assim, uma coisa meio secreta. E chegando lá, não tive acesso ao nome da pessoa, Isso apesar foi de em que ano? me lembro das feições dele bem, mas não sei o nome. 1990, 90, né? 1990. E ali a gente sentou, ele mostrou lá uma parte da casa que era um verdadeiro museu nazista, né, com tudo que tinha direito, com fardamento, com armas, com tudo, capacete, cantil, estandartes, né, a suástica em todos os cantos, uma coisa assim, para mim na época pavorosa, eu fiquei assim meio, né, e, e ali então me foi declarado que no lar alemão, né, havia estava sendo fomentado na época, um período durante a guerra, um pouquinho anterior à guerra, a formação de um exército mesmo aqui, de suporte, de apoio, né? Em Friburgo. Em Friburgo. O que não ficou claro é se eles chegaram a receber treinamento militar. É possível, né? Nada é descartado aí. Mas ficou claro que existia um grupo de apoio, que aquilo era uma coisa séria. Eles se consideravam mesmo soldados de Hitler aqui na cidade, né? E tinha ali um museu, né? Uma coisa, claro, o dono do imóvel não quis gravar nada comigo, naturalmente. Isso foi na época que você estava fazendo o livro, né? Na época que eu estava fazendo. Só quem teve acesso fui eu, uma companheira de faculdade que era descendente de alemã, foi ela que abriu as portas para isso, e uma amiga nossa que já se foi, chamada Mariane Fuli. Ela também teve acesso a essa imagem, a esse contato. Ali a gente pôde, então, perceber que a coisa foi séria, quer dizer, não foi um movimentozinho qualquer que aconteceu aqui, foi movimento mesmo, de suporte. Se o Getúlio tivesse dito, olha, eu vou ficar com a Alemanha naquele processo, existia toda uma estrutura, né, já organizada, eu imagino, para dar Pequenos núcleos, suporte, né? né, a pequenos grupos, células, né, de suporte para essa empreitada, né. Você viu capacete, uniforme? Sim, Você tudo. chegou a ver armamento? Sim, uma arma, cheguei a ver uma arma. Mas uma arma de guerra ou uma arma de Era uma defesa? pistola Luger alemã, acho que é da Segunda Guerra Mundial, que foi mostrada. Ela é da SS, uma pistola da SS, marca Luger, né? Que os nazistas usavam essa arma. Foi a única que ele tinha lá, que ele colecionava e tal. E se apresentou, inclusive, como um colecionador, né? Não como mas foi colocado que existia mesmo uma estrutura de suporte ao avanço, né, do nazismo, caso ele tivesse chegado aqui da forma que se imaginava, que eles imaginavam que ia chegar, né?
Estava tudo preparado, vamos dizer assim. Só que aí o vento mudou e com isso eles tiveram que recolher, esconder tudo e alguns se esconder muito. E muitos foram presos, que a gente conversou aqui agora. Muitos foram identificados, presos, eram conhecidos das autoridades já e acabaram tendo que prestar contas. Alguns foram condenados, inclusive, aí cumpriram pena, né, por estar... E depois a Constituição, depois que acaba ali o Estado Novo, a Constituição brasileira vai, no mundo inteiro, no mundo ocidental, impor limites para as manifestações pró-nazismo. A Constituição brasileira até hoje traz isso muito claramente, né? Que a gente não pode aí propagar esse tipo de coisa, ninguém pode propagar esse tipo de ideia, que aliás é um absurdo mesmo. Agora é interessante, eu estou imaginando você, né, ser convidado para fazer um trabalho, para contar a história, né, de um clube esportivo, te dar uma caixa, né, com documentos que chamam de arquivo morto, né, e você se debruçando sobre essa documentação, você descobre uma história, né, da formação social, né, vamos dizer assim. O arquivo era morto, mas estava cheio de zumbis, né? Estava fervilhando de coisas interessantes. O nome do livro, Um Mundo na Sociedade, é exatamente isso, porque o que era para ter foco local ali, acaba se transformando numa coisa geral, mundial. Quer dizer, o mundo tem influência ali, né? Em determinado momento, o que acontecia no mundo, né, a Segunda Guerra Mundial, a propagação do ideário nazista, se refletiu ali dentro, foi discutido, foi escancaradamente discutido dentro daquele clube, né? E com isso você abriu uma janela interessante, né, para a gente conhecer um pouquinho da história, né, que também não é só a história dos alemães, a história política de Friburgo, que a gente envolve também, como a gente falou, o fascismo, o integralismo, né? Exato. E toda essa documentação falou muito forte, né? E você ainda teve acesso a algumas entrevistas e tal, que corroborou mais ainda, né, com essa história. Exatamente. Como eu falei, não era... A gente não tinha a mínima ideia que encontrar esse tipo de material. Quando a gente encontrou esse material, eu conversei com o presidente da época, que me contratou, o Madeira, né? E chamei e falei, presidente, eu tive contato com isso, olha só, essas informações aqui, isso aqui. O que eu faço com isso? Faz o que você quiser. Ele me deixou muita vontade, tanto que isso aparece no livro, né? Ele falou, você fica à vontade, você coloque isso claramente. Ele até teve essa visão também de como você vai condenar alguém que se expôs da forma que se expôs antes de acontecer o episódio da Segunda Guerra Mundial, né? Claro. Uhum. Você hoje questionar quem depois da Segunda Guerra, no presente ou pós-Segunda Guerra, se posiciona dessa forma, tudo bem. Você está claro a situação, né? O que representou isso aí, né? Ou os meios que se buscou para atingir aqueles objetivos, né? Mas na época, os simpatizantes não tinham a mínima ideia do que aqui em Nova Friburgo, né, distante lá do epicentro lá do furacão, eles não tinham a mínima noção do que ia acontecer, né? Alguns alemães, né, alguns filmes mostram isso, não acreditam que houve campo de concentração. Gente lá da Alemanha, não teve isso aqui não, a gente nunca viu isso. Então, imagine em Nova Friburgo, muita gente não acreditava mesmo que pudesse acontecer o que aconteceu. Mas foi riquíssimo, é riquíssimo. Eu até coloco no livro, Janaína, o seguinte, que ali a gente não tem pretensão de esgotar nada, como não tem que ter em livro nenhum da historiografia, porque a história é um processo dinâmico. Estão sempre surgindo novas informações, novos documentos, né? E ali eu não trabalhei com critério científico puro. Aliás, a proposta não era nem essa. Eu tento usar algum critério científico, naturalmente, né? Para não ficar uma coisa, um achismo, chutando coisas. Então, eu entrevistei pessoas, eu recolhi documentos e tal. Mas o objetivo também foi passar muita da minha visão pessoal do que eu vivi lá dentro do clube, né? Por isso é que eu digo que ele é importante, porque ele abriu a porta mesmo
para outros pesquisadores, para o pessoal que está aí preparando suas teses de mestrado, de doutorado, e que se interessam por esse tema, né, poderem ter uma porta de entrada no tema, que o livro representa, na verdade, isso, né? É uma oportunidade de se discutir essa questão, de entender aspectos da formação aí de Nova Friburgo mesmo, da sociedade friburguense, no seu aspecto geral, né? Não do clube, mas no aspecto geral. Ok. Então, não vou falar não, porque eu já vou concluir. Tá bom. Só fala. Só. Ok. Muito bom, deu para traçar Opa.